Fred, boa tarde pra você. Meio-dia 55, o Globo Esporte tá no ar. E vou te dizer, quarta-feira tá daquele jeito. Chega a começar com o Galo, porque hoje tem Comebol Libertadores na Arena MRV. O Atlético contra o Rosário Central às 7 da noite. Mas Maria Cláudia Bonucci já está lá. Porque mal passou a final do Campeonato Mineiro, né, Bonucci? O Milito já tem outra pedreira pela frente. Boa tarde. É isso, Maurício. Muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Recebe hoje o Rosário Central, né? Vem embalado pela conquista do título mineiro no último final de semana, mas com uma dúvida importante para a partida dessa noite. O Hulk, ele foi substituído no segundo tempo do Clássico e deixou o campo sentindo dores na parte posterior da coxa direita. Saiu conversando com o Dr. Rodrigo Lasmar. Na segunda-feira, ele ficou na fisioterapia. A gente ainda não tem certeza, mas a tendência é de que ele seja titular. Bom, vamos dar uma olhada também no campinho, né? Com a provável escalação do Milito para esse primeiro jogo de Libertadores, sob o comando dele, né? Já que no primeiro ele estava suspenso. Olha só, o time que tem o Everson, Saravia, Gemerson, Bruno Fux e Arana, Batalha, Otávio, Zaratio e Scarpa, que pode ser titular pela primeira vez com o Milito. Lá na frente, Paulinho e Hulk, claro, se tiver condições. Aguenta a mão aí, daqui a pouco você volta pra gente falar mais desse jogo. Povo, paradinha rápida no Globo Esporte, já tem mais Libertadores. Vou te mostrar os gols de ontem, o Fluminense venceu. E tem a saga dos rivais argentinos do Galo que ficaram sem gasolina na estrada. Maria Cláudia Bonucci. Essa nunca perde o combustível. Tem mais informações direto da Arena MRV, primeiro jogo de Libertadores por lá. Não sai daí que eu perdi até o fôlego, a gente já volta. Bom, a Argentina exaltando o brasileiro não é a coisa mais comum do mundo, né? Então deixa eu te explicar. Hoje à noite, você sabe, o Galo recebe na Arena o Rosário Central pela Libertadores. E aqueles são os torcedores do time argentino. Só que o motorista do busão deles errou o caminho e a gasolina acabou no meio da estrada. Todo mundo feliz, porque esse cidadão aí no meio, ó, brasileiro, levou um galão de combustível pra salvar os argentinos. E ainda ganhou uma camisa do Rosário de presente. Esse perrengue todo foi no interior do Rio de Janeiro. É claro que os argentinos iam fazer um pit stop na praia, em Ipanema antes de vir pra Bahia. Eita, vamos seguir de Libertadores, porque hoje às 7 da noite tem Galo e Rosário Central na Arena MRV. E Bonucci, eu imagino que a intenção é transformar esse estádio naquele caldeirão típico de Libertadores, não é? É isso, Maurício. A expectativa é muito grande, né? Até ontem, mais de 30 mil ingressos já tinham sido vendidos. Inclusive, como a gente viu, tem até torcedores do Rosário Central vindo da Argentina pra cá, né? Bom, o adversário do Atlético venceu na estreia pela Libertadores, fez 1-0 em cima do Peñarol. Ontem, eles treinaram aqui em Belo Horizonte, no Centro de Treinamentos do América. Sobre a escalação do Galo, olha só, mais cedo o nosso campinho mostrou o Igor Gomes, né, no meio de campo. Mas, como eu disse, quem deve ser o titular por ali é o Gustavo Scarpa, ganhando a sua primeira oportunidade entre os titulares com o Milito. Como você disse, né, o Atlético aí tentando transformar esse estádio num caldeirão para ir em busca mais uma vez do título que ficou faltando, né, lá em 2021. Normalmente na Libertadores é assim, né? Os clubes fazem dos seus estádios caldeirões. Para quem se lembra, né, em 2013 o Independência foi primordial para o Atlético e a ideia é repetir Thiago Dose agora aqui na sua nova casa. Uma noite que sempre esteve na imaginação dos atleticanos. A nova casa num jogo da competição mais importante do continente. Cara, tem tudo a ver. Imagina a gente jogando grandes jogos ali da Libertadores, tudo lotado ali, preto e branco. Cara, vai ser especial. Hoje acaba a espera. Pela primeira vez, a Arena do Atlético, inaugurada no ano passado, vai receber uma partida internacional, um jogo de Libertadores. O Galo quer transformar esse estádio num caldeirão. Ser forte em casa é fundamental para conquistar a América pela segunda vez e colocar de novo o nome nessa taça. A gente tem que fazer da nossa casa o nosso habitat mais bem aproveitado. E se o torcedor estiver jogando junto com a gente, né, a favor, a gente sabe que isso vai nos ajudar bastante. A força como mandante é uma das marcas do Atlético na história da Libertadores. O aproveitamento é de 70%. O Galo jogou 62 vezes em casa e só perdeu 7 jogos. Temos que fazer da nossa casa a nossa força. Já aproveito, não convido não, convoco o torcedor atleticano para
para quarta-feira, né, encher a arena, né, nos empurrar, nos incentivar. O agora diretor de futebol conhece como poucos o poder da massa em jogos de Libertadores. Como goleiro, Vitor viveu momentos especiais no Mineirão e no Independência, que especialmente no ano do título, em 2013, passou a ser temido pelos adversários. Foi quando surgiu o famoso grito dos atleticanos. Vamos fazer da nossa casa a nossa força para termos uma grande temporada e intimidar cada vez mais os adversários na nossa casa, né? Então é importante esse apoio do torcedor para a gente criar essa sinergia. O desafio é fazer da nova arena mais um estádio mítico em Libertadores. Daqueles que tiram o sono dos adversários e impulsionam o time da casa. Entre as referências estão a pulsante Bombonera do Boca Juniors e o estádio do Independiente de Avejaneda, que não por acaso foi batizado de Libertadores da América. Afinal, a força desse campo foi crucial para o time argentino se tornar o maior vencedor da competição com 7 títulos. Temos que fazer o adversário sentir que aqui em casa, quem manda somos nós. É nossa casa, ali é o nosso caldeirão e eu tenho certeza que ali quem for vai sentir a massa, vai sentir a nossa equipe, a força que nós temos e vamos conquistar grandes coisas esse ano. Ganhar essa taça pela primeira vez é a obsessão do maior ídolo do atual elenco do Atlético. Sempre importante tu iniciar forte em casa. Tivemos a oportunidade e a felicidade de iniciar bem fora de casa com uma grande vitória. E agora repetir uma grande exibição em casa também, uma grande vitória diante da nossa torcida, acho que vai ser muito importante para que a gente ganhe essa confiança. E para começar a fazer da nova arena um dos estádios mais temidos da América. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Cirilo, aos nossos comentaristas, Léo Figueiredo, Alexandre Simões, quem acompanha o Rádio Esportes. Nesse dia histórico, né, para o Atlético, para a Arena MRV, 227 dias depois do primeiro jogo oficial, que foi Atlético e Santos pelo Campeonato Brasileiro. Hoje teremos o primeiro jogo internacional da nova casa do Atlético. O jogo contra o Rosário Central é um Brasil e Argentina, com aqueles requintes de Libertadores que a gente sabe, né? Os argentinos sempre muito duros, complicados de se enfrentar. E o Atlético tem aí, depois da conquista do Campeonato Mineiro, de como foi uma virada histórica no Mineirão, né? O Mineirão lotado com a torcida do Cruzeiro, o Galo campeão, pentacampeonato estadual e agora a Libertadores. O Galo estreou bem, o adversário também venceu na primeira rodada, mas agora é na sua casa com a Arena MRV lotada hoje. Logicamente que a massa atleticana vai ter um papel fundamental, importante nesse jogo. E os dois times têm história. Antes da gente falar do Milito, o que ele tá pensando pro time, o Galo com algumas dúvidas, até porque a sequência é pesada, né? Jogo atrás de jogo e com o Milito todo mundo tem que estar bem fisicamente para jogar. A gente vai trazer possibilidades na escalação do Atlético hoje. Ele tá preparando mais um time diferente, hein? Mas antes vamos trazer um convidado aqui na Itatiaia, Tafarel. Tafarel dispensa comentários, né? Cláudio Tafarel, campeão mundial pela seleção brasileira, foi goleiro do Atlético naquele jogo lá de Rosário. O Atlético acabou vencendo 4-0, final da Comebol 95 em Belo Horizonte. Lá eles devolveram o placar e foram campeões, né? O Rosário Central foi campeão nos pênaltis. E confusão no jogo. O Tafarel tá conosco para falar, relembrar um pouquinho daquele jogo que foi histórico entre as equipes, entre Galo e Rosário. Fala, meus amigos da Itatiaia, é um prazer muito grande estar falando com vocês e também comunicando com o meu grande torcedor do Galo, esse torcedor aí que sempre demonstrou um carinho muito grande comigo. Então fico muito feliz de poder estar presente aqui junto com vocês. E hoje falando do Rosário Central, né? Esse adversário que nos traz uma lembrança aí não muito boa, né? Esses argentinos aí não são fáceis não, né? Nós fizemos aí uma grande partida contra eles em Belo Horizonte, um placar muito bom. Achamos que realmente estávamos numa vantagem boa, mas chegando na Argentina as coisas se complicaram porque eles usaram de muita violência, né? E acabou que fomos
surpreendidos fora e dentro de campo e fomos eliminados. Mas isso é uma coisa do passado aí, porque agora é o presente. O Galo está numa situação muito boa, está com um elenco bom, uma equipe muito boa. Então, que o torcedor hoje compareça lá para ver um bom jogo, um bom espetáculo e uma ótima vitória do Galo, né? Então, um grande abraço para vocês aí. Tamo junto. Obrigado, Tafarel falando aí, Itatiaia, sempre bom tê-lo aqui conosco na Rádio de Minas. Tafarel que tá na seleção brasileira e foi campeoníssimo e tava naquele jogo lá. Então tem história para contar, mas o Tafarel tá confiante no Galo aí. Agora é outra história. Estamos vivendo um tempo de VAR, né? Com televisionamento aí pro mundo todo. Então, a gente espera que também no jogo lá em Rosário o Atlético tenha tranquilidade. Infelizmente, a gente viu cenas lamentáveis semana passada, né? No jogo Penharol. Penharol sofreu bastante lá em Rosário. Mas hoje é receber a turma bem, né, Cirilo? Aqui, porque nós de Minas Gerais, principalmente, sempre recebemos bem o Rosário Central e que em campo o Atlético consiga fazer o seu papel. Promete ser o jogo, teoricamente, mais difícil do grupo, né? O Rosário Central que já venceu o Penharol. Vamos ver aí esse duelo hoje, mas importantíssima vitória pro Galo. Fazer um parênteses, né, Cláudio? Você destacou aí de tempos diferentes, realmente hoje com imagens transmitidas aí pro mundo todo, com VAR, com tudo isso que acontece nos dias atuais e que tenhamos também mais rigidez das confederações, em especial da Confederação Sul-Americana, da Conmebol, que costuma tratar com leveza casos de crimes que acontecem nas suas competições, né? Casos de racismo, caso de agressão a profissionais que estão trabalhando dentro e fora do campo. Esse caso de semana passada foi realmente muito triste, né? Envolvendo lá o Max Oliveira do Penharol, envolvendo também a torcida do Penharol. Esperamos que a confederação faça por onde também, né? Porque tecnologia para identificar, lei para punir, isso tudo já existe. Tem que ter boa vontade, né? Exatamente. O Atlético espera a punição, né? Por enquanto ela não foi comunicada pro jogo de volta, né? Pro jogo lá do Atlético com o Rosário em Rosário, mas de qualquer forma a diretoria do Galo pelo Sérgio Coelho, presidente, já enviou um ofício à Conmebol pedindo segurança máxima em Rosário. O Atlético vai reforçar também sua segurança, né? São profissionais muito capacitados da segurança do Atlético, porque o ônibus do Penharol teve pedrada no dia anterior, então assim, o Galo vai pra lá, treina, né, um dia antes do jogo. Essa é sempre a logística dos clubes na Libertadores. Passando pro time então, Cirilo, vamos lá. Após o jogo clássico, quando ele saiu no segundo tempo, o Hulk tava sentindo dores musculares, e aí o Hulk tá fazendo trabalho intensivo para poder jogar amanhã, para poder jogar hoje à noite. O detalhe é o seguinte, o Hulk, para ficar fora, a gente sabe, né? Para ele ficar fora tem que ser algo realmente de fisiologia, departamento físico, falar para ele, olha, se você jogar, você vai estourar. Aí a comissão técnica tem que tomar atitude. A gente sabe que é muito difícil um jogo de Libertadores o Hulk ficar fora, só se realmente não tiver condições. De qualquer forma, se não der pro Hulk, eu acredito que pode ter uma chance pro Vargas. O Vargas vem entrando aí constantemente com o técnico Milito nos últimos jogos. E hoje, podemos dizer, a opção ali de ataque mais plausível numa substituição ao Hulk. Agora, vamos aguardar, né? A escalação do Atlético vem saindo mais em cima da hora com o técnico Gabriel Milito. Há uma possibilidade real, pela apuração da Itatiaia, Cirilo, do Scarpa começar jogando hoje. Scarpa fez gol do título. E o Milito estaria com essa ideia de dar mais chance aí ao Scarpa num jogo importante, num jogo de Libertadores. E aí, poderia ser no lugar do Zarate. O Zarate a gente sabe, né? Tem um cuidado especial. Na Venezuela ele não jogou, até foi para Caracas, mas não precisou do Zarate. Ele não entrou. Então o Scarpa poderia ser na vaga do Zarate. Para esse jogo, sinceramente, não creio nos 3 volantes. Ele deve entrar ali com Batalha, Alan Franco, vem jogando bem, pode ser o segundo volante. E aí, se ele não for com Zarate, vai Scarpa, Igor Gomes, por exemplo. Tem Alisson como possibilidade. Eu acredito que ali no meio campo são essas possibilidades maiores de mudanças no time do Milito. Agora, que ele não vai repetir a escalação, eu já tenho quase certeza, a gente pode cravar, Cirilo. Boa, Cláudio. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo. Tudo tranquilo? Tudo certo. Ô, Simões, vamos lá. Esse desafio hoje do Atlético aí
ele acontece, ele é realizado em meio a uma decisão estadual, em meio à estreia no Brasileiro. Te parece natural também que o time não seja repetido ou a não repetição tem a ver com uma escalação inicial que não deu certo no fim de semana, Simões? Ô Cirilo, olha só, eu tenho a tese de clássico igual mata-mata, né? Clássico você não joga, clássico você ganha. Então eu acho que o clássico, o que mais vale, até pro torcedor, é o resultado final da partida. E é um jogo, a gente tem visto os nossos aqui, né? É um componente psicológico muito forte, tá? Então é um jogo especial. Eu acho que o Atlético terá mudanças na partida de hoje, até porque o clima será totalmente diferente do que ele enfrentou no Mineirão, né? Ele foi ao Mineirão pegar um estádio com 60 mil torcedores do mau rival. Ele vai jogar em casa com 40 mil torcedores dele extremamente empolgados pelo Pentacampeonato Mineiro. Então eu acho que isso vai fazer. O gol dá moral ao Scarpa, que nenhuma grande atuação daria do mesmo tamanho, porque ele fez o gol do título. Ele fez o gol do título. Porque até então, qualquer gol do Cruzeiro faria a taça mudar de lado, né? E teve a chance do Cifuentes, que chutou por cima, o Diniano que estava impedido. Então o Scarpa fez o gol do título do Atlético. Até agora o gol mais importante do ano do Galo foi feito pelo Scarpa. E isso dá moral para um jogador que teve um início irregular. Em relação ao Hulk e o aproveitamento do Vargas, eu acho que o Milito está tentando fazer o que o Filipão não conseguiu. Eu acho que talvez não seja nem deficiência do Filipão, muito pelo contrário, tá? Porque existem duas categorias de jogador, né, Ciro? O que não joga porque não sabe, e a gente tem até muitos, e os que não jogam porque não querem. E é a categoria do Vargas, né? O Vargas não joga porque não quer. Bola ele tem de sobra, tá? O Hulk ficar de fora, a gente já viu até conjuntivite, foi conjuntivite, né, Cláudio? Ele ia ficar não sei quantos jogos de fora, acho que ficou voltou rápido, né? E voltou rápido, então quer dizer... Pra tirar o Hulk é outro nível. Uma parada dura, né? Segurar o homem não é fácil, não. Mas, de toda forma, eu concordo se a opção do Milito for pelo Vargas. Eu acho que o Vargas, pelo que o Atlético tem e terá, né, que é a melhor dupla de ataque do Brasil, o Vargas substitui o Hulk melhor do que o Alisson. O Alisson ele pode pensar numa outra função, numa outra situação. Mas, para substituir o Hulk, eu acho que o melhor jogador que o Atlético tem é, sim, o Vargas. Léo Figueiredo, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, companheiros. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Te faço as mesmas perguntas com acréscimo. Primeiro, é natural o Atlético mexer com esse jogo em meio a jogos importantes também, é uma temporada que o bicho vai pegar pro Atlético nesse mês de abril e maio em especial, já com calendários aí definidos, são meses complicados. Lembrando que já vai sair tabela de Copa do Brasil também, né? Previsão para primeira semana de maio e a semana do dia 22 de maio. Então, o bicho pega nesses 2 meses aí da temporada. E essas alterações, elas são naturais por isso, mas também porque não funcionou a escalação inicial do fim de semana. E aproveita e manda essa aí. Quem que é o melhor pra substituir o Hulk? Ou esse cara não existe? Muita pergunta, hein, Cirilo? Quer que você responda tudo. Pra abrir o programa já... Simões que dissertou tudo ali. Olha só, mas aí é outra categoria, né? Olha só, vamos por partes, então. Primeiro, sobre as mexidas no time do Atlético. Eu acho que elas serão costumeiras. Acho que dificilmente nós veremos um Atlético repetido de um jogo pro outro. Porque, primeiro, o treinador tem a característica de avaliar, e pelo que a gente tem visto nesse início, avaliar bem os seus adversários para montar o seu time. Não significa a se amedrontar com o adversário e montar uma equipe para se defender o tempo todo de um adversário. Não. Ele também se preocupa com como ele vai jogar. E isso é importante, tem que ter um equilíbrio. E o Milito mostra isso. Outra situação, muito clara nisso, é que não adianta um treinador ter um estilo do Milito de se adaptar a sistemas de jogo, a adversários, se ele não tiver elenco. Mas ele tem. Ele tem um elenco vasto. Ele tem um elenco bom. Então ele pode mexer no Atlético. Ele pode trocar peças pensando em como ter um melhor aproveitamento no jogo. Então eu acho que faz parte de já há algum tempo, tenho citado isso aqui, uma mudança de cultura. Nos acostumamos há anos saber do 1 ao 11. Com times de muito elenco, com treinadores que sabem utilizá-los, não existe mais um 1 a 11. Você vai ter algumas certezas. Paulinho e Hulk, Everson, você vai ter certezas no time. Mas
ter trocas no time de acordo com o adversário, isso vai acontecer. Se tratando do jogo contra o Rosário Central, o Rosário no jogo contra o Peñarol jogou com um 4-2-3-1. Sei que muita gente não gosta muito do tatiquês e tal, mas eu tô citando aqui por quê? O Cruzeiro não jogou dessa forma. O Cruzeiro jogou diferente na Arena MRV, jogou diferente no Mineirão e o Milito foi se adaptando a isso. Ou seja, ele hoje também vai pensar em alternativas e em jogadores que vão fazer com que o Galo tenha um desempenho melhor contra esse sistema do Rosário Central. Então, com quase toda certeza, concordo com o Cláudio, o Atlético vai ter uma escalação diferente. E sobre quem é o melhor substituto para o Hulk, primeiro que o Hulk não tem substituto. Ninguém chega perto de fazer o que ele faz. Não tem jeito, ninguém chega perto de fazer o que ele faz. Agora, em termos de posicionamento lá no ataque, talvez seja realmente o Vargas. Só que a grande diferença, além da técnica, é a vontade, né? Que o Hulk tem que o Vargas não tem. E vontade, o Cadu tem, o Isaac tem, mas acho que o Vargas tem mais bola do que eles. Será que com o Milito o Vargas vai retomar? O Vargas vai tá motivado de novo? Bola ele tem, aí depende do professor. Mas eu não me sinto confortável em dizer que o Vargas é substituto pro Hulk, porque para mim durante um bom tempo o Vargas não tem sido substituto para ninguém. Vou perguntar ao Cláudio mais do Atlético em instantes. Primeiro quero saber do Rosário Central. Álvaro Damião está conosco. Alô, Álvaro. Alô, Cirilo, um abraço para você, um abraço para os ouvintes do Rádio Esportes. A delegação do Rosário Central está em Belo Horizonte, hospedada no Hotel Ouro Minas. Ontem fez um treinamento no CT Lana Drummond, que é o centro de treinamentos do América. O Rosário venceu o primeiro jogo da Libertadores contra o Peñarol, jogando em casa na semana passada, 1-0. No final de semana, jogou pelo Campeonato Argentino, perdeu para o River Plate por 2-1, jogou com time misto. O técnico Miguel Ángel Russo. Para o jogo de hoje contra o Galo, ele tem 4 desfalques. O lateral direito, Damian Martínez, com traumatismo no olho esquerdo. O zagueiro, Agustin Bravo, com ruptura de ligamento do joelho direito. E os atacantes, Maximiliano Lovera, lesão na posterior da coxa esquerda. E Abel Hernandes, com ruptura do tendão da coxa esquerda. Esses estão fora. Daqui a pouco eu anuncio o provável time. O time do técnico Miguel Ángel Russo é este: Brown, Coronel, Mádio, Comar e Sandes, Quintana, Ortiz, Gomes e Malcarra, Campaz e Cerveira. Boa, Álvaro. O Cláudio tem informação, mais uma informação quanto a possibilidades de titulares ou não para hoje, hein? Em instantes. Primeiro o Thiago Reis prestando serviço ao torcedor. Um abraço, Thiago. Um abraço pra você, Cirilo. Pra quem se liga no Rádio Esportes, é noite de Copa, né? Noite do Galão da Massa na Libertadores. E a Itatiaia, como sempre, lado a lado com o torcedor. Cirilo, vamos a informações importantes, começando pelo horário do jogo, 7 da noite. Olha, quem não conhece a Arena MRV, a gente já tem informação de muitos torcedores que estão indo ao estádio pela primeira vez, jogo histórico, né? Primeiro jogo de Libertadores na Arena MRV, então muita gente indo pela primeira vez. O estádio fica numa região vascularizada do trânsito. Tem anel rodoviário, tem via expressa, e estes pontos já normalmente em horário de pico, né, dias normais de semana, já fica bastante complicado. Agora imagina você colocando ali mais 40 mil torcedores, então é muito importante que você, atleticano, se programe, saia cedo de casa, de preferência não use o seu carro, vá com o transporte público, tem os ônibus de conexão ao estádio, tem o metrô, tem também táxis, aplicativos, enfim, é importante que você não deixe para a última hora, chegue cedo e entre o quanto antes. Ainda existem ingressos à disposição, Cirilo. A expectativa do Atlético é que tenhamos um público entre 35 e 37 mil torcedores. Portanto, se você ainda não comprou, pode adquirir o seu ingresso. A venda é somente pela internet. A Conmebol proíbe venda de ingressos no dia dos jogos no estádio. Então, a venda vai até os 15 minutos do primeiro tempo, mas como eu disse, somente através da internet, indo até às 7h15 da noite para você adquirir o seu ingresso. Agora, uma dica para você que quer adquirir o seu carro, o seu seminovo, tá te esperando no Portal Auto Shopping. Gente, são 30 anos do Portal Auto Shopping
E para você comprar o seu seminovo nesta marca, nesta data tão importante, Portal Auto Shopping tem condições especiais. É o Plano 30. Você vai comprar o seu carro pagando apenas 30% de entrada. Depois, mais 30 meses para pagar. Tá esperando o quê? Dê uma passadinha na Avenida Pedro II, 1900. Aproveite as condições das lojas do Portal Auto Shopping em parceria com a Safra Financeira. 30 anos é só o Portal Auto Shopping, Avenida Pedro II, 1900. Você que já tem o seu carro e pretende ir ao estádio, importante comprar o seu estacionamento antecipado. Ainda tem vagas disponíveis no site Estapar.com. É a Itatiaia, lado a lado com a galera. Prestação de serviços do Galão da Massa. Noite de Liberta, aqui no Rádio Esportes. Thiago Reis, volto com você, Cirilo. Boa, Thiago. Ô, Cláudio, tem mais uma do time aí? Há uma possibilidade também, Cirilo, porque a questão física pro Milito é muito importante. E há um jogador também que preocupa, além de Zarate, a gente falava do Lemos na semana passada, né? Que é o Bruno Fux. O Bruno Fux, a gente lembra que ele já teve algumas lesões e vem de uma sequência forte, né? Vem de sequência de 2 clássicos, o jogo na Venezuela. Então, se ele quiser segurar o Bruno Fux, hoje eu acredito que ele vai numa linha de 4, não vai com 3 zagueiros. Tem Lemos e Igor Rabelo. Então, se não tiver o Bruno Fux e aparecer um dos dois aí, creio até que o Lemos estaria um pouco à frente do Rabelo, mas no clássico os dois entraram, né? Então, vamos ver o que faz aí o técnico Gabriel Milito. Fato é que a gente já destacava. Dificilmente repete escalação, ainda mais com essa sequência de jogos. Pode ser mais uma essa na defesa, Cirilo. Pô, Cláudio, vejamos, hein? Daqui a pouquinho tem mais do Atlético